Que felicidade chegar nessa casa cheia. Obrigada a todo mundo que está aqui, tantos rostos conhecidos e outros novos, para a gente também poder contar essa história e ouvir essas mulheres que estão aqui do meu lado. Eu vou fazer uma rápida introdução. Eu acho que a maioria das pessoas aqui já sabe essa história. Lá vou eu contar de novo, uma versão reduzida, mas a gente está aqui para... Hoje é um momento de grande celebração, né, em torno de um acontecimento muito grande que teve para nós em 2022, um ano que eu nunca vou esquecer na minha vida, que foi o ano em que o coletivo Um Grande Dia para as Mulheres começou fazendo uma foto em São Paulo, né, onde foram 450 mulheres, apareceram no estádio do Pacaembu para celebrar a escrita feita por mulheres. E essa ideia, que foi uma ideia que nasceu muito por acaso e que a gente achou que só ia acontecer em São Paulo, foi uma ideia que acabou se espalhando por 52 cidades do Brasil e do mundo e fotografando 2.302 escritoras. De lá para cá, a gente se sentiu, claro, no prazer e na responsabilidade de celebrar tudo isso. Então, foi lançado um livro pela Bazar do Tempo, com todas essas fotos. Teve um trabalho enlouquecido editorial por causa disso, porque quando essas fotos aconteceram, eu acho que dá para dizer que foram fotos que foram organizadas muito pela paixão, pelo coração das escritoras. Era tudo meio do dia para a noite, vamos lá, todo mundo se encontrar, fazer a foto. E essas fotos foram acontecendo nas cidades de uma maneira tão desordenada e apaixonada que ninguém registrou quem eram as mulheres que estavam nas fotos. E aí, num certo momento, começaram a chegar todas essas fotos de todos esses lugares, e a gente queria fazer o livro e mostrar para o Brasil inteiro, né, que escritoras eram essas, que vozes eram essas, e nós não tínhamos o nome das escritoras na foto. Então, tem uma jornalista que não está aqui hoje, mas eu sempre falo dela, Jéssica Carvalho, que foi a mulher que identificou rosto a rosto dessas 2.302 mulheres e um homem, que na foto do Recife entrou, BH também, 2 homens que acharam que poderiam estar lá. Bom, essas histórias das cidades são cheias de boas histórias. Quando a gente vai se aproximando das autoras, né, das organizadoras, dos fotógrafos e todo mundo que se envolveu nisso, a gente começou a ver que tinham histórias muito ricas. E eu estou falando isso porque, abrindo a mesa dessa maneira, porque essa é uma mesa também para celebrar o lançamento do livro e o lançamento do podcast, que aconteceu há poucos dias, e eu recomendo que todo mundo... Temos um trechinho? Oba, então, play. Um grande dia para as escritoras. Percebi fazendo a autossabotagem. Comecei a me arrumar devagar. Aí eu pensei, foi um dia de sol, mas estava frio. E eu pensei, mas será que eu vou? Será que eu sou escritora? E passar vexame com esses nomes, porque os nomes que estavam chamando só Bambambam. E eu falei, mas será que eu devo ir? Mas eu fui bem mais tarde. Estava marcado para as 11 horas. Eu cheguei lá meio-dia. Já era uma forma de sabotagem. Tipo, que se eu chegar e já foi, ótimo, mas pelo menos eu fui. Eu sou jornalista. Então, acho que isso já deixa um gancho para o começo aqui da nossa conversa. Não ia começar com a Paula, mas agora eu vou. Quem está falando é a Helene Blue, e a Helene Blue, com essa fala, ela traz uma coisa aqui, uma abertura para a gente conversar muito poderosa. Porque esse movimento, que no começo a gente achou que era importante, porque ia cadastrar mais mulheres e mostrar para o Brasil uma literatura ainda não muito lida, né? Porque a gente fica sempre no eixo Rio-São Paulo, sempre nos mesmos escritores, a gente sabe tudo disso, né? A gente vem abrindo para buscar essa variedade maior, e a gente pensava que
o principal feito desse movimento seria trazer esses nomes, né, trazer essa literatura, né, de regiões que a gente não conhecia, né, cidades pequenininhas que a gente achou que não tinham escritoras e tinham muitas escritoras lá para o grande público. Mas eu acho que o grande feito está aqui, né, no que a Lene coloca. Essa escritora que fala aqui nessa abertura, ela estava lá na foto, né, na minha frente, e ela falou isso, que ela quase não foi para a foto porque não se sentia escritora o bastante, mesmo tendo mais de 10 livros publicados. Então eu quero abrir com essa pergunta para Paula, com esse gancho. A Paula, para quem não conhece, a Paula é jornalista e historiadora, foi editora da revista literária 451, é colaboradora da editora Tabla, lançou Direito à Vagabundagem, As Viagens de Isabelle Eberhard, em 2022, pela editora Fósforo, que é um livro lindo, é um livro forte. E essa mesma Paula, que estava lá no começo do movimento, junto comigo, né, organizando tudo e fazendo chamado, passou uma boa parte do trabalho, do movimento, e até alguns momentos lá do podcast, pensando que não sei se eu sou escritora. Então, Paula, fala um pouco para a gente sobre isso. Bom, tem um texto meu falando disso no livro, e eu vou passar, na verdade, a palavra para a Carol. Porque porque a Carol, eu nem conhecia a Carol. Ela me mandou uma mensagem no Instagram, foi a primeira mensagem que eu recebi de alguém, me perguntando se ela podia aparecer na foto, porque ela ainda não tinha publicado um livro. Então, eu acho que esse foi a grande questão pra gente desse projeto que virou um movimento, né? Foi a Natália Timmerman até que comentou, que participou com a gente da organização, enfim, e que, né, mas quem é uma escritora, né? Como é que a gente vai, sei lá, se a pessoa chegar, a gente vai barrar, né? Tipo, uma coisa assim, é muita loucura pensar nisso, né? E aí a Carol me escreveu perguntando, eu falei, claro, aparece. Ela falou, eu sou escritora, mas ainda não tenho livro publicado. E porque é isso mesmo, eu também não tinha livro publicado na época. Então, eu vou passar para Carol para falar sobre isso, porque tudo que eu já tinha para falar já está no livro. Então, aproveitem e comprem o livro. Aí vocês vão ver tudo que ela tinha para falar. Que merchan, hein? Boa tarde. Pois é, eu acho que essa foi a primeira questão mesmo que surgiu. Fiquei sabendo desse dia. E o mais engraçado foi que antes de eu te perguntar, as pessoas começaram a me mandar o link, falando, você tem que ir, olha o que vai acontecer. E é em São Paulo, você está em São Paulo e tal. E eu falei, mas escritora precisa ter livro ou escritora é quem escreve? Porque se escritora precisa ter livro publicado, não tem como eu ir. Eu tenho muitas coisas publicadas, mas não são um livro, né, ainda. Mas a gente se constitui pela palavra o tempo todo, né? Eu acho que o primeiro dia de Flip aqui, eu estava falando numa mesa sobre a poesia não é um luxo, da Audre Lorde, e pensando como esse olhar poético para a vida deveria ser uma possibilidade para todas as pessoas, né? A Audre vai falar isso nesse ensaio, que aliás é um ensaio curtíssimo, né? Então também tem essa questão, você tem que publicar um livro para ser escritora, e você tem que publicar um livro de 900 mil páginas para ser escritora, ou você faz um texto seminal como esse que tem 3 páginas, e a gente fala sobre isso até agora. E aí eu acho que esse olhar para a vida, que lê as coisas e aí escreve, e se inscreve a partir disso, me torna escritora, ainda que não tenha livro publicado. Então quando eu perguntei para você, pode ir? Mesmo assim, eu me lembro que ainda assim, como a gente se sabota, né, o tempo todo, como essa síndrome de impostora pega forte. Eu procurei um livro que tinha um artigo meu sobre um artigo sobre história oral, né, uma mulher preta que eu entrevistei, e aí eu falei assim, não, na pior das hipóteses, se eu chegar lá e falar assim, cadê? Aí eu mostro com esse artigo e tal.
Então, assim, é muito louco isso, né? Como a gente de verdade precisa o tempo todo. Vamos com a Irica. A Irica movimentou a nossa foto do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, que foi uma foto muito cheia de gente, né? Foram quantas pessoas, Irica? 130 mulheres catalogadas. Depois apareceram outras que chegaram atrasadas, enfim, mas tem algumas particularidades que a gente teve que levar em consideração, né? Posso ir falando já? Já me perguntou? Olha, não, só vou fazer uma observação. Não, eu vou fazer uma pergunta ainda, mas você vai falando. Vai tipo, a gente vai batendo bola. Mas que é super legal, isso me deu alegria quando eu vi a foto, porque elas marcaram para fazer uma escadaria e claramente foi muito mais escritoras do que esperado, porque elas estão exprimidas e tem umas lá no fundo que você nem vê direito, né? Exatamente. A gente não esperava a adesão tão grande, né? Essas 130 mulheres. A gente tem um movimento muito forte, muito interessante em Porto Alegre, que é o Mulherio das Letras, que é um braço do Mulherio das Letras, que é um movimento nacional, mas é um movimento horizontalizado que se alastrou pelo Brasil todo. E eu sou uma das sei lá, fundadoras do Mulherio das Letras Rio Grande do Sul, assim como a Marian, que está aqui comigo. E deixa eu ver quem mais. Tem mais gente aí do Rio Grande do Sul. A Marian está ali. E essa escadaria é um local especial para o Mulherio das Letras. A gente já fez... eu gosto muito de dizer que eu aprendi muitas coisas legais com o Mulherio das Letras. A gente aprendeu a se impor e falar. Eu não sou poeta, mas as mulheres poetas do Mulherio das Letras, elas chegam e falam, mesmo que não seja para ninguém, mesmo que seja para a escada, elas falam, elas recitam. E é muito lindo esse gesto que elas têm. Isso me ensina muito sobre coragem, sobre a mulher se impor, como... Eu vou até me emocionar. Mas, enfim, a gente escolheu essa escadaria porque é um local importante para nós, enquanto Mulherio das Letras. E, mais legal, antigamente, bem no pé ali da escadaria embaixo, tinha uma foto, um desenho enorme da Marielle Franco. Hoje em dia, infelizmente, não tem mais, mas tinha. Não sei o que aconteceu, né? Lamento que não esteja mais lá, mas é um local que é importante para nós. E a adesão foi incrível, assim. Claro que a gente teve apoio da Associação Gaúcha de Jornalistas, da Associação Gaúcha de Escritores, a gente teve apoio da imprensa local e do próprio Mulherio, que é uma coisa que vai passando adiante a informação e as mulheres vão. Era junho, em junho faz frio, mas não tem feito tanto frio assim em Porto Alegre nos últimos anos. E aquele dia foi um frio horrendo, assim. E algumas escritoras, principalmente algumas escritoras de mais idade, que chegaram pontualmente. Chegaram antes, chegaram 9 da manhã e a foto estava marcada para depois das 10, sabe, entre 10 e 11, um negócio assim. E eu estava muito preocupada com aquelas escritoras passando frio, porque lá é um lugar sombreado, assim, não, sabe, não pega sol. E aí eu quis apressar para fazer, então essas que chegaram um pouquinho atrasadas acabaram não saindo na foto oficial. Além disso, a escada ela tem os lances e ela tem uns vãos, assim. Eu fui uma que não apareço na foto, porque eu fiquei no vão na escada, várias. Então, isso, infelizmente, foi uma reclamação que a gente teve, né? Ai, mas eu não apareço. E eu me preocupei, claro, porque todas querem aparecer e é importante que todas apareçam, mas por um outro lado, eu não me preocupei porque eu sempre tenho esse olhar pelo coletivo, sabe? Eu falei, não, a gente quer mostrar que nós somos muitas e esse volume aqui somos nós. E... Enfim, também teve essa particularidade da foto de Porto Alegre, a dificuldade de reconhecer algumas mulheres, porque como eram umas carinhas muito pequenininhas, muito escondidinhas, a gente tinha os nomes, mas a gente não conseguia dizer essa é tal escritora, aquela é tal escritora. A gente conseguiu muitas, mas algumas a gente só
Acho que a foto de Porto Alegre deu bastante trabalho para vocês, né? Todas deram. Tem até mulher de costas, que eu imagino que foi tipo assim, olha, eu vim, mas aí para ficar de frente e dizer que eu sou escritora já é demais. Sei lá, a gente teve muitas situações. Eu acabei não lendo que eu sabia, não te apresentando, então quero contar para vocês que a Irka Barrios é autora de Vespero, de Lauren, de Júpiter, Marte, Saturno, participa do Mulherio das Letras desde a sua fundação em 2017 e foi organizadora da foto do movimento Um Grande Dia para as Escritoras em Porto Alegre. E a pergunta que ficou, então vamos continuar com ela para não perder o gancho, é que eu queria saber, você está no Mulherio desde 2017, muito presente, e eu queria saber o que você sentiu de diferença, porque tenho a sensação, é um período de tempo tão curto, mas a gente sabe que muitas coisas aconteceram no Brasil com relação, né, à literatura feita por mulheres nesse período. Eu queria que você comentasse um pouco desse 2017 para cá. Mulheres também, né? Além de ler homens, a gente quer ler muita mulher, a gente quer ler o que nos interessa, nossos temas, enfim. Então, eu acho que também houve um olhar mais apurado, talvez um olhar mais interessado em curadorias de prêmios, em escolha de jurados para prêmios, que acabaram se interessando e, com muita justiça, premiando mais mulheres, selecionando mais mulheres, porque, não que seja, né, uma questão, né, mas eu acho que o prêmio literário, ou finalista de prêmio literário, é uma coisa que ajuda na divulgação do trabalho da mulher, né, e depois da foto, em especial depois da foto, eu observei uma procura muito grande de mulheres que não estavam assim diretamente ou intimamente ligadas a coletivos. Me parece, eu não sei, pode ser que eu esteja, sei lá, dentro de uma bolha, espero que não, mas me parece que houve um aglomerado maior de mulheres em coletivos, sabe? Por exemplo, a Juliana Blasina se motivou muito, criou o coletivo Mulherio das Letras de Rio Grande, que também foi muito motivada pelo movimento da foto. Essas mulheres começaram a se organizar mais. E também eu acho que, talvez, em outros lugares do Brasil, como Goiânia, a gente nota também que há um coletivo mais forte. Alguns lugares que a gente não observava esse movimento. E isso nos fortalece bastante. Deu para sentir que tinha uma sensação de, nossa, essa angústia é só minha. Será que eu sou escritora? É uma coisa só minha. E aí, de repente, você vai lá e você encontra 100 pessoas que sentem exatamente as mesmas coisas. Das 1.300 que sentem. E um adendo, que é uma notícia ótima para quem não sabe, né? A nossa editora, a Cissa, está aqui, a Cláudia da Bazar. A gente vai ter um prêmio ano que vem. Um livro que vai sair pela Bazar do Tempo, com textos curtos, né, crônicas, contos, enfim, a comissão, o julgador ainda está pensando aí, a editora, como fazer, mas só para falar que a gente tem a ideia de levar em frente, né, porque foi um encontro potente e a gente acha o que a gente quer mesmo é aparecer escrevendo e esse espaço precisa ser aberto para isso. Só um dos nomes. Um dos nomes já confirmados desse comitê é a Carola Saavedra, que não está aqui agora, mas ela topou. E depois a gente vai falar mais com a Débora Goldenberg, com a Esmeralda Ribeiro também. E vamos, em breve, mais notícias também. Porque agora, né, gente, final do ano, flip, aquela coisa, não dá para organizar nada. Então é para ano que vem. Bom, uma outra coisa que surgiu muito rica, eu acho, do movimento foi a pesquisa que a Débora Goldenberg, que é escritora e antropóloga, resolveu fazer. Porque, como ela falava, nossa, não basta para mim olhar para todos esses rostinhos aqui, saber o nome delas, o que elas escrevem, mas não saber mais. Então, ela tinha essa pergunta, quem são essas mulheres das fotos? E a Débora conduziu uma pesquisa muito bacana, eu sou péssima com número, deveria ter trazido a cola, mas não trouxe, mas foram 300 e quantas... Tem no livro 300/400 mulheres que participaram dessa pesquisa. E o resultado foi... Ficamos estupefatas, porque assim, o que a gente descobriu? Que as mulheres têm o desejo de ser escritora, a maioria delas, né, uma grande parte gira ali em torno dos 15 anos, 18 anos, quer dizer, isso surge cedo, mas elas só vão se tornar escritora ou se ver como escritoras ou publicar o primeiro livro muito mais velhas, mais ou menos 20 anos depois.
32 e 33. Tá aqui. Vai me... Vamos juntas, né? Com os meus arredondamentos. E ali a gente também vê que muito poucas, né, uma proporção bem pequena, consegue ganhar dinheiro com os livros e estar nas grandes editoras. Então, quando a gente olha para esse movimento e para as fotos, a gente vê um contingente enorme de mulheres se autopublicando ou não conseguindo publicar ou montando suas próprias editoras para poder colocar esse trabalho na rua. Essa é a realidade da escrita feita por mulheres no Brasil. A realidade não é mulheres nas grandes editoras. Então, a gente tem esse enorme contingente rico e uma pessoa muito legal aqui para falar também para a gente sobre isso. Só fazer um adendo, uma das editoras que mais publicou mulheres, segundo essa pesquisa da Débora, foi o Quilomboje aqui da nossa Grande Esmeralda, tá? Parabéns, Esmeralda, eu nem sabia. A Cris Rodrigues, que acabou sendo apelidada de Cris Furor, porque a quantidade de coisas que ela fez num período curto no movimento foi impressionante. Vamos ver aqui a bio oficial da Cris Furor. Olha aqui, eu falei, pode fazer o que você quiser com esse nome. A Cris é mineira. Seu primeiro livro, Vastidão, lançado por sua própria editora, A Vasta, criada para publicar autoras mulheres, foi finalista no Jabuti em 2023. Parabéns. Quem recusou esse livro deve estar bem chateado agora, né? Cris é uma das criadoras e editoras da Quentologia Erótica Mexerica. Em 2023, lançou Ridículas, Líquido e Céu Rosa, os dois últimos pelo seu selo Los Barbantes, uma literatura de bolsa inspirada pelo formato dos cordéis para oferecer qualidade e acessibilidade aos leitores. Reformou uma Toyota itinerante que batizou de Hilda, que será uma livraria e um café itinerante e vitrine para a escrita feminina independente. Você veio de Hilda? A Hilda tá ligado? Tá, eu vim de Hilda. A Hilda é uma Toyota Bandeirante 1998. Não sei se alguém aqui leu o livro da Tamara Klink, mas eu me identifiquei muito quando ela conta do barquinho que ela comprou e não contou para ninguém. Quando eu comprei esse carro, muita gente achou que era uma crise pós-separação. Meu pai até hoje acha que é uma loucura, que vai dar tudo absolutamente errado. Agora mesmo instalou a parte de madeira e a pessoa que instalou, desinstalou o teto solar. Ela tem um painel solar, então não posso ligar nem a cafeteira, nem a geladeira, nada, mas em janeiro, fevereiro, em algum momento ela vai estar por aí. Então, ela está estacionada ali gratuitamente numa vaga que a gente achou perto da pousada que a gente está, que é uma coisa boa. E essa ideia, assim, de fazer acontecer, eu acho que tudo que começou em função da foto, ou talvez até um pouco antes, no meu caso, quando eu lancei o livro e eu já tinha sido ameaçada pelo livro que eu tinha lançado, uma questão pessoal, enfim. Eu fiquei com aquele livrinho assim, falei, bom, agora lancei, mas, né, como eu vendo, como eu faço. E eu me lembro que esse caso assim, do livro recusado é muito engraçado, né? Porque eu contatei algumas editoras para o livro, né? Esse livro que agora virou esse Aposto, Jabuti, né? Assim, eu tive algum interesse, algumas editoras nem pegaram, assim, nem deram nem resposta. E as que deram queriam cobrar um valor que eu não tinha condição de pagar para poder fazer o livro, né? Eu tinha uma certa sorte de ter um passado de marketing e comunicação, assim, de muitos anos no mundo corporativo. Então eu falei, gente, eu vou assistir livro de YouTube, eu vou fazer o que tiver que fazer para descobrir como é que faz, assim, para fazer um livro, né? Eu gostava do material final de livro e por acaso, eu sou mestre em editoração, mas assim, eu nunca pensei que eu fosse usar meu mestrado para nada na vida. E é verdade, assim, aquelas coisas que vão acontecendo, uns tijolinhos assim, do passado, que eu falo até hoje com umas escritoras que eu converso, falo, mas Cris, de onde eu vou buscar? Eu falo, cara, com certeza tem algum tijolinho que você plantou aí, que agora vai lhe ser útil para a tua escrita. E no meu caso, eu vinha com essa experiência do marketing, eu vinha com essa
esse mestrado em editoração, aí fui juntando umas pecinhas assim, eu falei, cara, então agora, sei lá, custa 15 mil reais que essa editora quer, eu vou fazer mais barato que isso, porque assim, eu já tinha uma desconfiança muito próxima a mim do tipo assim, livro não dá dinheiro, você é uma doida, nesse sonho seu eu não vou investir, então não quero. Então tinha isso também. E aí quando eu descobri o caminho das pedras, a coisa mais difícil foi saber como fazer um ISBN, uma ficha catalográfica, mas que agora, hoje em dia, eu falo, escritora, minha filha, isso é a coisa mais fácil do mundo, eu não posso não te dizer que o site tal você vai fazer em 5 minutos, beleza. Mas aí eu me lembro de ter escolhido uma, falei, não. Mas aí já com a cabeça de marketing, vai ser bacana, que a livraria cobra muito dinheiro, né? 50%, eu não posso deixar 50% desse livro com a livraria, mas vai ser bacana fazer uma foto, um investimento de marketing, foto do Instagram na livraria com o meu livrinho ali do lado, de algum escritor famoso. Eu escolhi uma livraria, falei, eu escolhi essa, tem uma bossa e tal, tem toda uma... E fui lá, e fui até bem recebida, assim, e tal, uma conversa rápida, mas aí veio a pergunta, mas quem editou o teu livro? Eu falei, olha, eu criei a minha própria editora para editar. Aí eu senti aquele olhar do desprezo, que eu acho que eu gosto muito de falar isso porque é nessa hora que a gente pensa em desistir, porque a gente fala assim, caramba, então eu sou muito ruim no que eu faço. Porque se você não tiver com uma certa segurança do propósito daquele negócio que você está escrevendo, nessa hora a pessoa te joga um balde de água fria que pode te fazer desistir. E aí eu saí de lá, e aí eu deixei ainda de graça, né, que você sempre deixa o teu livrinho, né? Aí deixei, não recebi zero grilo, zero comentário, tipo assim, obrigada, li o primeiro conto, li o primeiro texto, li a orelha, achei interessante, mas nesse momento não cabe aqui, nada. Vem o momento dessa foto, estou olhando o Instagram, e aí divulgam a foto. Falei, caramba, não estarei, eu moro no Rio, mas sou mineira, não estarei no Rio no dia da foto do Rio, e agora? Aí marquei, gente, juro pra vocês, aleatoriamente, 3 pessoas que eu não conhecia de fato, mas sabia em Minas. Uma que trabalhava em alguma coisa da cultura, que eu conhecia, já tinha trabalhado para ela. Carla Madeira, marquei o Carla Madeira. Falei, vou marcar a Carla Madeira, ela é escritora famosa de BH, vai que ela quer ir lá nessa foto e tal. Marquei a Carla. Aí marquei a Cris Guerra também. Não conhecia também ao vivo a Cris Guerra. E aí eu não sei se alguém que já estava envolvido com o movimento falou assim, ó, essa menina vai ver que ela conhece as pessoas, né? Aí, mano, Ju, mas foi isso mesmo, eu tô contando que é engraçado. Amiga da Carla Madeira. Não brinco com vocês que, ligado a essa livraria que não quis o meu livro, me manda uma mensagem. Você não quer organizar a foto em Belo Horizonte? Tipo assim, já que você conhece, você não falou assim, não, mas eu pensei, vai que é porque eu marquei a Carla, né? Eu falei, eu, com o meu livro, só tinha um livrinho, com o meu livrinho. Aí eu falei, não, eu já tenho, né? O que eu tenho a perder, gente? Eu ia estar em Belo Horizonte mesmo. Era uma quarta-feira à tarde. Quantas autoras foram nessa foto? Foi grande, né? Foram 212 que a gente contou lá, assim, com aquele marcadorzinho de cinema, né? Mas depois eu acho que a contagem da Jess pode ter tido um pouquinho mais. Tivemos um homem também que se achou no direito de ficar em pé lá, que a gente nunca identificou. Nem a mulher que estava com ele teve a coragem de falar quem era ela. Ela falou, ele não é comigo, mas tá de braço dado com ele, mas não é comigo, mas enfim, ele tá lá. Tivemos acidente de carro na frente Tivemos muitas críticas também com o local escolhido, apesar de, enfim, porque a gente fez uma escadaria linda na Praça da Liberdade do CCBB, do Centro Cultural, que era onde eu tinha contato. Então, assim, eu tentei fazer na Academia Mineira, mas não me respeitava, ninguém sabia quem eu era, então como é que eu deixava fazer na Academia Mineira? Esse ano eu fiz lá, na Academia Mineira, porque eu falei, peraí, agora, não era por causa do prêmio, não. Era agora, o ano passado, 212, mas vamos fazer isso na Academia. E deixaram fazer lá, mas ano passado não consegui. Então fiz, aí teve muita crítica, teve muita gente que falou, que foto é essa? Vou não, eu sou muito famosa, também ouvi isso, não vou não, vou com essas pessoas desconhecidas. Aí teve muita mulher também que falou, eu vou faltar o meu trabalho para ir. Aí teve muita gente que perguntou, o próprio CCBB ficou maluco comigo e falou, Cris, porque eles fizeram um post. Aí me mandaram uma mensagem, Cris, agora eu não sei o que responder, porque tem 300 mulheres perguntando como é que vai ser essa Salvador. Eu falei, calma, gerenciamento de crise, já trabalhei com o Instagram e com a internet. Mas o que você vai fazer? Eu falei, vou responder um a um. Como assim? Eu falei, vou responder no Instagram até me travarem.
Aonde que tá o post? Aí eu entrei no post, aí a pessoa perguntava, pode não sei o que, tem que ter ISBN no livro? Eu falei, não. Aí respondi, não. Até o Instagram me travaram, aquele dia eu respondi todos os escritores. E juro, a minha sensação quando eu cheguei lá, que foi uma maluquice assim, eu falo, meu filho mais velho joga bola. E eu sempre acompanhei os treinos, ele nos jogos, aquela confraria de antes do jogo, aquele senso de pertencimento de você estar dentro do banheiro, né, antes de entrar, e a vestiário, a palavra fugiu. E ele olhar assim e falar, mamãe, a parte mais maneira, assim, aquela, né? E eu me senti, quando eu olhava aquela escadaria, aquele tanto de mulher que escrevia. Aí tinha mulher com panfleto, tinha mulher com... aprendi o termo esses dias, a gente, plaquete, né? Isso. Eu não chamo de plaquete, chamo Los Barbantes, na minha, né? Meu marketing é Los Barbantes. Mas eu sei que chama plaquete agora. Então, assim, aí a mulher... Aí tinha gente, tinha muito famosa também, gente... Aí, as mais famosas ficaram tomando café dentro do CCBB, perderam a foto oficial. Também teve esse momento. Mas é mais momento. importante para as não famosas mesmo, que as famosas todo mundo já conhece. Mas as não famosas ficaram preocupadas. Teve uma não famosa que me ligou no final do dia, 45 minutos comigo no telefone, porque ela falou que a foto oficial não podia ser a segunda que tinha as famosas, que tinha que ser das não famosas. Eu falei, mas então... Eu falei, olha... Então tivemos essas situações. Mas o bacana foi olhar para o lado e falar assim, caramba, mas tem um tanto de gente que escreve. E depois conhecer essas pessoas. E o fato de eu não ser absolutamente ninguém, porque se fosse a Carla Madeira organizando, talvez as pessoas estivessem indo por ela, né? Mas o fato de eu não ser ninguém, ter conseguido juntar aquela mulherada, né? E isso foi muito bacana, assim, porque as pessoas falavam comigo, assim... Eu só tive esse momento quando eu me casei, tá, gente? Eu já até me separei, mas assim... Quando eu tava vestida de noiva... As minhas daminhas olhavam pra mim como se eu fosse aquela princesa encantada, assim, do tipo assim. E eu me senti assim no dia dessa escadaria. Eu falei, gente, eu só tenho um livrinho aqui, que é esse livro. E aí elas vinham, traziam uns livros pra mim. Eu ganhei tanto livro de presente, eu saí andando, vocês viram, eu ganhei tanto de livro. Isso foi bacana demais. E aí eu acho que vem a questão da generosidade, que eu só queria falar esse último ponto, que eu falo bastante. Se vocês me conhecerem, vocês vão ver. Assim, ainda mais agora que eu tô aqui falando pra falar mesmo. Não, eu acho que é legal falar esse ponto. Eu contei esse caso da livraria, não porque hoje eu conversaria com elas tranquilamente, mas não colocaria meu livro lá, não, mas, né? Mas eu não colocaria por causa dos 50%, gente, que a escritora independente não pode sacrificar essa margem, é por isso, não é por causa da livraria em si, mas eu falo assim, é porque eu acho que o mercado em geral, talvez todos os mercados, falte a generosidade, é uma coisa que eu venho pensando muito, ou então é a sandalinha da humildade, que a gente via naquele programa do Pânico. Eu acho que, assim, o que eu senti quando eu entrei nesse... Eu tinha um grupão, tem ainda, tá, gente? Um grupão, assim, do WhatsApp, com pessoas, assim, famosas, tipo a Giovana, tinha outras... A própria Paula, que já era editora de revista literária. Assim, pessoas famosas, que falavam assim, o que eu tô fazendo nesse grupo de WhatsApp com essas pessoas, entendeu? Se eu quiser mandar uma mensagem direta pra Giovana, eu podia, né? E aí, mas e foi assim... A gente era tratado igual, né? Não sei, podia ser pessoa famosa lá do Rio, uma mais famosa não sei de onde, mas assim, para elas tanto fez, porque elas estavam fazendo lá o corre lá da Feira do Livro, lá em São Paulo, e a gente era representante daquele negocinho, eu era representante lá em Belo Horizonte, então assim, e aí, você tratada de igual para igual, você sentia aquele senso de generosidade, sabe? Uma sensação assim do tipo, alguém me estendeu a mão. E eu acho que essa corrente do bem, de você se sentir puxada, que é a frase mais incrível do livro, assim, uma escritora puxa a outra, né? De você se sentir puxada. E aí, na hora que eu tinha o meu livro, eu olhava para aquelas escritoras que ainda não tinham o livro delas. E eu pensava, poxa, eu já sei agora como faz uma ficha catalográfica. Então, se alguém me perguntar, eu posso contar para você como vai fazer isso aqui. Então, você retribuir, sabe? Eu acho que falta mais a gente, não só entre as escritoras, eu acho que das escritoras, mas mais também das editoras, das escritoras mais famosas, não o caso dessa, porque essa aqui é especial, mas assim, falar assim, minha amiga, como é que você está aí fazendo o teu livrinho? Ou então comprar mesmo, assim, já que, né? E estender essa mão. Eu acho que a gente pode, eu sou muito a favor dessa, por isso que o coletivo... E muita gente queria se destacar, assim, lá, que queria ter uma certa individualidade. Falei, gente, olha só, o coletivo existe sim, porque somos cada um,
uma pessoa. Mas ele não existe se você estiver sozinha. Então não adianta você me ligar e falar que você estava tomando um café, ou que o teu cabelo não está assim na foto, ou que você estava de costas, porque assim, eu falei 20 mil vezes para você olhar para frente. Então assim, o mais importante é a massa. Olha a massa, olha a foto, gente. São mais de 200 mulheres. Então assim, o mais importante é esse corpo, o grupo. Entendeu? Porque se a gente quiser ir esse bloco deu sozinho, que festa interessante é essa que tem só uma pessoa? Oi, gente, boa tarde. Eu tive aqui uma ideia, agora ouvindo vocês, mulheres. Eu sou da Bahia, de Salvador, faço parte do Leia Mulheres Salvador. E assim, é só uma ideia mesmo pra gente pensar, né? Por que não criarmos, a começar pelo Instagram, Museu das Mulheres Escritoras Brasileiras? Só assim, começar por lá o movimento, cria-se o Instagram com esse nome, de outro nome, enfim, para pensar um museu das mulheres, focado nas mulheres em si. É nosso apoio como coletivo. Acho que é melhor pegar o... Boa tarde. Tá funcionando? Alô? Pra cima? Tá onde? Eu acho que eu apertei alguma coisa. Deu, agora. Alô? Não, já tá pra cima. Som. Alô, som. 1, 2. Teste. Ei, som. Tá saindo. Boa tarde, gente. Eu me chamo Sueli, eu sou do interior do estado de São Paulo e quis fazer um comentário aqui, somente depois da fala da Cris, porque foi através da foto de BH que eu tive conhecimento e vi a força, né, que foi esse registro histórico. Eu sou de uma cidade do interior e eu me locomovi 90 km para poder estar nesse registro na cidade de Ribeirão Preto. E o quantas outras mulheres ali, outras escritoras, também fizeram esse deslocamento para poder fazer parte desse registro. E foi muito bacana, né, ter participado. E que nem a Carol, eu também não tinha um livro autoral ali, todo escrito, né? E eu tinha uma participação na antologia. E eu peguei a minha antologia, levei, será que precisa, isso e aquilo, e também essa coisa, ó, tá aqui. E eu fiz questão de fazer parte dessa foto, desse momento, e estou muito grata de estar aqui ouvindo vocês. E é esse comentário, né? A força que foi esse movimento que fez eu sair da minha cidade. Eu falei, gente, se ninguém for comigo, eu vou sozinha. Vou pegar meu carro e eu vou até lá fazer esse registro. Parabéns, viu? Como a gente sempre fala, não teria sido tão lindo sem todas e cada uma. Então, obrigada mesmo. O tempo corre, eu queria falar com a Carol também, com a Esmeralda. Tem um trecho muito tocante do nosso podcast, que eu não sei se vocês já ouviram, que a Tatiana Nascimento, que é uma escritora negra que está lá em São Paulo, ela fala que ela ficou com muito medo de, na foto de São Paulo, não encontrar, né? Ela sabia que ela não ia encontrar uma boa representatividade negra, e ela ficou pensando, o que eu posso fazer para isso? E aí ela resolveu... Ela falou, puxa, eu vou fazer uma máscara de Maria Firmina, né, que foi a primeira romancista brasileira e negra, né, maranhense, e vou com essa máscara na foto. E aí ela fala um negócio que eu achei muito marcante, que ela falou que a máscara serviu para ela levar a representatividade, né, negra da Maria Firmina para a foto, mostrar quem foi a mulher, né, mostrar que a mulher que abriu caminho para todas as outras romancistas foi uma mulher negra, e que a máscara também serviria para ela se esconder, porque ela não se sentia qualificada para essa foto. Aí eu li uma entrevista da Carol, em que você fala a seguinte frase, que também me chamou muito a atenção, que você falou, teve um momento que eu precisei empretecer a minha bibliografia. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e também como é que foi, como é que você sentiu essa questão negra na foto. Eu estou muito envolvida com a academia e aí a minha entrevista foi justamente sobre isso, sobre a minha pesquisa acadêmica, porque não dá muito para separar quem está na academia, a Carol da academia, a Carol do Cruzilinhas e a Carol que escreve, enfim, mediadora e por aí, né?
eu achava que as coisas que eu pesquisava eram coisas que não eram coisas que deveriam estar na academia. Eu achava que eram temas que só era a minha vida. E acontecia só comigo e com a minha família. E eu estou muito, assim, ouvindo vocês falarem sobre a importância do coletivo. Eu falo isso todo dia, assim, acho que as pessoas não aguentam mais. Mas é de verdade, não dá para ser feliz sozinho. Não dá para existir sozinho, né? E aí, quando eu criei o perfil, e eu comecei a ser chamada para falar sobre livros, para ler livros, para mediar encontros, eu comecei a perceber que tinha muitas mulheres pretas no mundo que escreviam e estavam num lugar que poderiam não só falar das suas questões, mas as suas questões eram questões coletivas também, né? Foi aí que descobri, Esmeralda, Dona Conceição Evaristo, pensar, por exemplo, Dona Miriam Alves, pensar, por exemplo, o que é essa ideia, né, escrevente, assim. Então, nesse sentido, não foi possível mais para mim, enquanto pessoa, continuar só lendo homens brancos, cis, hétero, europeus, norte-americanos, porque eu vim da letras, né, e na USP muito difícil. Agora tivemos uma disciplina com Conceição Evaristo, ontem, né, e muito difícil ter essa diversidade. Eu falei, não é possível mais para mim existir sem dizer para todo mundo que essas mulheres estão comigo e eu só consigo existir por conta delas. Então, empretecer a bibliografia foi isso, assim, foi poder falar para os outros aquilo que eu já imaginava. Que bom que agora as pessoas, no meu texto, né, as pessoas podem saber que não dá para existir sozinha e eu não existo sozinha. E deu para empretecer dessa forma. Eu acho que é isso, assim, que o tempo todo eu vou citando outras, né? Eu vou invocando a presença dessas mulheres. Porque, de verdade, eu acho que eu não tenho texto nenhum Maria Carolina. Maria Carolina é todo esse quilombo, essa aldeia que me possibilita ficar em pé. De verdade. Que me possibilita não sucumbir ao caos que é existir. E que, ultimamente, tem sido ao caos que é existir na minha vida. Então, assim, que bom que tem todas essas pretas, né? E no dia da foto, eu acho que, assim, bom, depois que aí entrei com o meu livrinho, aqui, tem um texto, que eu também falo com uma preta nesse texto, olha aí, né? O que eu achei mais lindo, Dona Esmeralda tá aqui para não me deixar mentir sozinha, né, Dona Esmeralda? Não dá para falar Esmeralda, né? Há que se ter um mínimo de, né, respeito e reverência. Esme, não dá, né? Não dá, gente. É possível para mim. E o que eu achei mais bonito foi que quando a gente entrou, né, porque deu aquela coisa, né, tava fechado, vai entrar, não vai entrar, não sei o quê. Aí quando a gente entrou, a gente se deparou com o pessoal, com os cartazes, né, da Maria Firmina. Não tinha só a máscara, né, tinha uns cartazes do coletivo da Maria Firmina, né, Flores de Baobá, e tantos outros coletivos pretos. E aí a fotógrafa falou assim, vocês têm que ficar aqui na frente. E eu mexi, né, Dona Esmeralda, eu falei, eu nunca vi num lugar uma arquibancada de mulheres brancas tendo que se mobilizar para que as escritoras pretas sentassem na frente. Eu não ficou tudo tão assim que eu posso mais uma coisa, porque eu sequer contei a bio da Carol que eu preciso contar e falar uma outra coisa também. Eu só vou fazer um adendo rapidinho à fala dela, que está lindíssimo. As escritoras pretas de... Eu sempre fico emocionada. As escritoras pretas de Porto Alegre. A gente tem muitas escritoras pretas em Porto Alegre, né? Porque às vezes as pessoas acham, né, um lugar mais ao sul, né? Não tem tantas pessoas pretas. Mas tem muitas e elas aderiram muito ao movimento. Tipo, a gente tem a Lilian Rocha no nosso Mulheril, que é nossa, além de ela ser uma escritora incrível, ela tem uma voz que se impõe, ela chega falando, sabe? E elas se organizaram, elas tava frio, e no frio a gente sempre pensa em casacos
pesados e sóbrios, de cores sóbrias. Elas estavam coloridas, elas estavam com, sabe, com roupas, e elas se impuseram, na verdade, elas se organizaram ali. E claro, na nossa foto, como eu falei, não dá para ver muito bem todo mundo, mas tem um making off das fotos, e as fotos mais bonitas e mais coloridas são as delas ali, sabe? Então, eu sempre me emociono quando eu vejo isso, sabe? Porque é aquela coisa, eu tô aqui é o meu lugar, e eu vou ficar aqui, e é isso aí que a gente quer. Carol, nunca é tarde para eu ler a sua bio, porque passou aquela pergunta para você, então agora está todo mundo apaixonado e que ainda não sabe muito dela, vamos lá. Nunca é tarde. Maria Carolina é mulher negra, professora, escritora, atualmente cursa doutorado na USP no programa de pós-graduação em mudança social e participação política. Apaixonada pela palavra, essa referência à ancestralidade e à coletividade nos textos das mulheres negras, e a Soni Fersek também tem um texto muito bonito, né? Em que ela também reverencia todos que vieram antes e que estão, de alguma maneira, interligados. Escritora Makushi. De Gorai. Sim, exato. Não. Eu só queria dar uma palavra para Esmeralda. Eu não sei, Esmeralda, o que você quer contar pra gente. Tem frases tão bonitas que eu aprendi nesse movimento. A Marianne Pessac está lá, que tem aquela frase dela que eu adoro, o dia que as gavetas estouraram, e uma outra frase que ela fala no nosso podcast que eu adoro, que uma amiga dela desafiou e falou: vamos ser escritora, escreva mal, mas escreva. Isso é muito bom, né? Olha como isso solta a gente. Dante, vou escrever mal. Tanto homem escreve mal, né? Por que a gente não pode? E a Esmeralda traz uma frase linda que eu imagino que seja um ditado, eu não sei muito bem, que é: quando temos pressa, como é que é, Esmeralda? Temos pressa, nós andamos rápido, é isso? Quando estamos sozinhas, andamos mais rápido. Quando estamos com um coletivo, a gente vai mais longe. Isso. Ficar sem som. Então sobe aqui, Esmeralda. Sobe Vem aqui na minha casa. Você fecha a Esmeralda. Vem, Esmeralda. E você fecha a mesa da casa. Se você quer. Eu não lembro. Vem, Esmeralda, só. Mas eu tenho que mostrar tudo isso. Mas aí você me chama. Nossa, gente, vamos sair. Não, se você quiser ir mais rápido, você vai sozinha. Se você quiser ir longe, você vai acompanhada. É isso que eu... Mas, na verdade, eles falam no masculino. Eu falei, não. Daí foi uma briga, cara. Porque eu tinha que mudar, né, gente? Eu tinha que pôr o feminino. Eu falei, gente, vamos pôr a mulher. Não, gente, mas tá errado. Eu falei, gente, eu sei, mas vamos... Uma licença poética, né? Eu queria mostrar só essa, na verdade, sacola. Nós estamos testando ainda, tá? Porque ela existiu por conta de todo, sabe, as fotos do Pacaembu também, né? E do Bexiga. Do Bexiga. Calma, ainda vou contar a história. Não tem história. Primeiro eu vou fazer uma marketing, que eu lancei meu livro. Tem que fazer marketing. Meu livro ontem, Poemas Inacabados, está nas Casas Poéticas e está na Casa Gueto. Tá? Fortaleçam as escritoras negras. Né? É meu primeiro livro de poemas depois de 40 anos de publicação. A Carol bem viu minha palestra antes, né, com a Miriam. E esse foi nós lançamos no ano passado, que foi o Esforço de Baobá Escritores. Né? Por que estou trazendo tudo isso? A Tatiana, né, na verdade, estava já um movimento para fazer a foto do grande dia e tal, e a Tatiana me procurou com muito, Esmeralda, né, eu posso colocar você no grupo, né, está se organizando as fotos. Eu falei, tudo bem, pode pôr, né, porque ela estuda na USP e ela pegou com um professor né? Eu sou dos coletivos Quilombos de Literatura, né? E a gente está 45 anos, Cadernos Negros, muita gente não conhece, tá? Mas assim, como a editora nunca, né? Eu sempre jogava os textos nossos no lixo, então vamos à luta,
porque não adianta ficar só chorando, senão estaríamos 45 anos só falando, por que não publica escritoras negras? Por que não publica? Então, vamos nós mesmos publicar com o dinheiro do nosso bolso, tá? É todo custo sai do nosso bolso, né? E o dos Flores de Baobá também, que são escritoras negras. Voltando, a história vai para lá, para cá, com as das memórias, né? E daí a Tatiana chamou, eu falei, pode colocar no grupo, né? Estava fervendo o WhatsApp lá, nós entramos, né? Para participar. Também começamos uma inquietação, porque a princípio era só escritoras que tinham livro publicado. Né? Não, para já deu um negócio, na jeito, não, vamos mexer nisso. Não, vamos mexer, então conseguimos mexer para que fossem outras escritoras. E foi bonito, e assim, os sacrifícios e bonito, porque assim, o dia 12 de junho, eu estava gripada, e estava ali no momento da Covid, e eu fiquei com medo, e fui de máscara, né, e tinha que respirar, até a Giovana queria dar um megafone, lá, a Giovana, né? Essa coisa de ficar nós todas juntas foi interessante, nós mulheres negras, né? E eu fiquei preocupada, porque eu sou uma pessoa de responsabilidade. Eu falei, eu não quero estar com Covid e passar para as pessoas. Depois, no outro dia, eu fui fazer exame. Falei, não pode, né? Até aviso as pessoas, mas eu não estava, eu só estava gripada mesmo, mas estava com muita gripe, né? Mas, enfim, a partir da foto do Pacaembu, a partir da Tatiana, que trouxe Maria Firmina dos Reis, que é o start, né, da primeira romancista mulher negra. Então, se a gente escreve, se nós todas as mulheradas escrevemos, é por conta da Maria Firmina dos Reis, que teve a ousadia de escrever, né? Então, daí foi feito um coletivo de mulheres pretas, que a gente chamou, e aí falamos assim, então vamos fazer outras fotos, e nasceu a escadaria. Na verdade, a gente ia fazer no Teatro Municipal, mas você sabe, lá em São Paulo, né, que eu sou de São Paulo, você sacar o celular, depende do lugar, você só fala, você deixa... Daí você vai procurar o celular, cadê? Nunca mais. Nunca mais. Porque a bike passa assim, você já como você consegue falar oi? Né? Então, de repente, a gente falou, não, então vou fazer num lugar que é o nosso quilombo, que foi no Bexiga. O Bexiga é um bairro de quilombo, né? Então, nós fizemos no Bexiga, fizemos uma movimentação, a Carol acho que não estava não estava. Tá vendo? Ela não estava no Brasil, você viu? Estava no Brasil. Daí muitas escritoras não estavam, mas eu chamei, Sueli Carneiro, eu chamei a Conceição, pensei que ela estava fazendo algum trabalho lá em São Paulo, estivesse morando lá, chamei, daí ela falou, não estou aqui, mas tudo bem, chamei. Aquela outra aqui, a Djamila, só que a Djamila, na verdade, eu pensei que eu estava com o contato dela, mas não estava. Depois eu falei, Djamila, eu te chamei para foto. Ela falou, nossa, eu nem sabia, mas tudo bem, porque ela me deu o telefone. E foi importante que lá nessa escadaria nós fizemos foto de quase 100 mulheres. Lógico que a agenda das pessoas, né, foi julho, não deu para ser todo mundo. Mas foi importante, foi marcante. E nessa ida lá, adivinha quem a gente também despertou? Lina, que já escrevia, fica em pé, Lina, que já escrevia, mas nunca tive um livro publicado. Você entende as relações, as coisas que acontecem, né? Então, ela foi uma das pessoas sim, uma delas, mas que a gente fica muito envelhecido, porque ela escreveu no grupo. Falou, gente, por causa dos Flores de Baobá, eu comecei a publicar, comecei a escrever. Para a gente, nós ganhamos o dia, tá? Daí a gente foi. Daí as meninas, né, a Giovana e a Paula, que elas são, né, insistiram, Esmeralda, faz um texto. Aí eu falei, vamos fazer um texto? Porque elas já me incluíram como organizadora da elas que tiveram a grande ideia, assim, uma generalidade, porque assim, eu acho que a gente está conversando uma coisa aqui que é importante. Ou a gente faz as coisas sinceramente, ou a gente só fica no discurso, a branquitude, né? A gente fala tanto disso, mas se nós mulheres todas não se unirmos para combater um monte de coisa, a gente vai ficar só na falação, só no discurso, né? E sair daqui, mas elas de fato, eu estou falando isso que é sincero, gente, se não fosse, elas sabem que eu sou assim, legalzinho, mas eu dou umas cacetas nas meninas. Eu falo assim, elas vão me expulsar, mas elas me chamam. Elas são maravilhosas, essas meninas, porque elas têm tudo. E, assim, na Feira 451, elas demonstraram realmente, divulgaram bem o livro nosso livro, que era o primeiro lançamento. Vendemos mais do que no lançamento que nós fizemos.
entendeu? Lá na feira 451 com um monte de editoras. Então, fizeram um trabalho efetivamente, tá? De um trabalho de uma pessoa antirracista. É isso que nós estamos querendo, oportunidades. Se a Conceição não começasse a escrever no Cadernos Negros, 13, e ela já escrevia há muito tempo, vocês nunca iam ter uma Conceição Evaristo. Por quê? Porque o Cadernos Negros proporcionou isso, com o nosso dinheiro, o nosso bolso. Tá? Então, é isso. E aí, me chamou, falei, não, eu vou trazer a Maria Firmina dos Reis uma carta para ela, eu, né, assim, surpresinha para Maria Firmina dos Reis. Quer dizer, está no livrinho. Não vou, está no livrinho, né? Merchan, gente. Tem que comprar no livrinho, porque assim, trazer, e essa coisa que começou, que eu sempre alerto, eu não gosto muito dessa palavra, então, como me incomoda, representatividade no sentido de... Porque assim, eles jogam muito... representatividade, essa palavra, para nós negros, é muito uma carga pesada. Porque assim, tudo bem, posso estar representando aqui, mas se eu estou falando aqui, se eu falo alguma bobagem, eu tenho que assumir as minhas bobagens. Né? Ah, não, mas se ela falou... Ah, tá vendo? Toda mulher negra pensa do mesmo jeito, nós somos diversas e diversos, isso que é importante, como todos os seres humanos. Agora, uma mulher que não é negra, ela pode falar numa boa, e ninguém, né, ela é fulana, se ela falou alguma bobagem, fez alguma bobagem, é a fulana que fez. Agora, nós, a gente tem que saber bem o que fala, cronometrar, né, medir, porque, se foi Esmeralda, não é só a Esmeralda que falou isso, foi a Lina, foi a Carol... Elas nem estão... Todo mundo entra no balaio. Então, eu falei... Então, a ideia era o texto... Teve 2 textos, né? E daí o Flores de Baobá. Eu falei, gente, o texto do Flores de Baobá, nós somos coletivo. E como coletivo, todas nós vamos ter que escrever. Tinha um espaço pequeno, não tem importância. Eu falei, nem que for uma linha. Uma de cada... Somos 7. Eu falei, nem que for uma linha de cada um, a gente escreve 2 linhas, mas é coletivo. E a gente tem que estar lá com o nosso corpo, para marcar o nosso corpo. Tá? Então, por isso que também tem um texto que eu fiz uma carta para Maria Firmina dos Reis, que vocês vão ter que, né, olhar lá no livro. E tem um texto nosso do Flores de Baobá, que também fizemos referência à escadaria. Então, tudo isso foram frutos do grande dia, da generosidade da Giovana e da Paula. Então, isso que a gente precisa fazer, gente, sabe? Essa união é uma palavra muito gasta, muito feia, mas, enfim, não tenho outra no momento. Para que a gente realmente combata todas as coisas, todas as diferenças, e a gente marca o nosso corpo, né, onde nós estamos. E, inclusive, essas pedras aí que a gente anda aqui são infâncias roubadas. São crianças que fizeram isso, gente. Crianças negras. Então, a gente, sabe, está aqui, mas a gente não está aqui fazendo diferencial, marcando o nosso corpo. Né? E eu, só finalizando, porque eu acho que eu já falei demais, né? Só finalizando que as casas poéticas têm um espaço aqui, tá? Da questão, a gente fala muito das nossas questões, não só fica falando de movimento negro, a gente fala de tudo que vocês quiserem ouvir, da educação, são professores, fortaleçam a Casa Poética Negra. Fortaleçam, se for lá, beba alguma coisa, não quiser comprar livro, lá também tem livros, sabe? Mas fortaleçam, porque assim, a Ângela Damasceno, é daqui de Paraty. Eu acho que é um absurdo não chamá-la para fazer também parte da curadoria aqui da feira, para mostrar a cara de Paraty. Está faltando indígenas aqui, gente. Falta os autores e autoras aqui A gente vem aqui, é legal a gente ver os outros autores, mas e os autores daqui? Onde estão as autoras? Levanta, então você é daqui? Eu pensei que era... É verdade, era da Bahia. Então, para finalizar... Desculpa. Eu, assim... me chamou, já viu. Eu falei para me chamar. Não. Sabe? Então, na verdade, é isso, gente. E finalizar, muito obrigada. A Cecília. Cecília, fica em pé aqui, ó. Eu conheci a Cecília hoje, só pela internet. Eu falei, eu não reconheci ela. E essas mulheres maravilhosas. A Carol é uma Olha, Meira, fica em pé. Fica em pé, Meira.
Fica em pé, menina. Agora é hora de ter vergonha. Eu já fiz mesmo, o livro está pronto. Olha, Cadê a Cláudia? Cláudia, levanta, Cláudia. Cadê a Débora? Cadê a Débora? Olha lá. Gente, o livro não sairia sem essas poderosas, sem essas mulheres. Tá? Muito obrigada. Estou grata, viu? Obrigada, viu? Olha, gente. Não, fica aí. Agora, só para terminar, porque a Giovana é a alma do negócio, eu sou a parte burocrática. Eu só queria comentar que o podcast foi feito, não teria sido feito sem a Sandra Costa, que não está aqui, ela mora em Londres. Tudo isso é feito, isso é muito importante a gente falar, é feito de graça, a gente não ganha nada, a gente gasta dinheiro para fazer isso. Tá? O nosso tempo, o nosso trabalho. Tatiana Nascimento, junto com o Estúdio Janga, também fez o primeiro podcast do estúdio, que é com 100% de trabalhadores negros, que trabalharam também de graça, né, nessa pós-produção. A produção também foi feita pela Andréia Mariano, a apresentação é feita pela Giovana Madalosso e a Sandra. Temos entrevistas com 24 escritoras, entre elas a Mariam Pessá, que está aqui, a Irka, a Cris, Esmeralda, várias outras que eu não sei, às vezes eu não conheço a cara, desculpa, gente. E ouçam podcasts, foi lançado nessa terça-feira, está no Spotify, de graça, ajudem a divulgar a gente, essa fala. Não vai dar tempo, Mariana. Vai dar tempo? Só um convite. Isso. Tá bom, então rapidinho, deixa eu só terminar que eu preciso dar os últimos avisos. A gente vai fazer a foto, mas não vai ser aqui, a gente vai fazer um cortejo, saindo daqui, indo para Flipinha, que é 2 quarteirões daqui. Maiara Barbosa, maravilhosa, que vai tirar essa foto, vai nos seguir, vai nos guiar. Depois da foto, a gente irá fazer uma foto B, para quem quiser participar, que vai ser uma foto criança verde. Isso. E agora, antes da Mariana fazer o convite, eu preciso fazer falar que a Casa 7 Selos é composta pelas editoras Ainê, Bazar do Tempo, Carambaia, Círculo de Poemas, Cobogó, Fósforo, Bull, Revista Gama, Livraria Megafauna e editora de audiolivro Supersônica. A casa tem um bar no Jardim, comandado pela cervejaria Catimba, tem cerveja, vinho, cachaça, água, kombucha. Os áudios das mesas estão sendo gravados pela Bookwire Brasil e os livros, todos os livros daqui da casa, mas principalmente o Grande Dia, está sendo vendido aqui na livraria. E, bom, temos fones para ouvir os audiolivros da Supersônica depois. E acho que é isso, pode dar o seu recado. Oi, bom dia. Só queria falar uma coisa sobre o podcast, que o outro dia estávamos aqui na Flip, sentados numa mesa, e eu convidei a umas escritoras que estão participando também do Mulherio das Letras, e falei, vamos fazer a foto. E elas estão aqui lançando livros. E elas falam, mas será que eu posso? Será? Aí, eu fiz, só um minutinho. Aí eu abri o celular, botei o podcast e falei, vejam vocês, porque o podcast justamente começa, né, com essa fala, que eu achei muito massa, porque então, para a gente ter preparada sempre, essa primeira fala, que é um convite a todas nós nos sentirmos escritoras e ocupar esse espaço. Eu acho que isso é super importante. E agora, sim, o convite para a foto, para quem quiser, das escritoras a favor da legalização do aborto. Vamos fazer eu tenho alguns lenços verdes, a Giovana tem outro, e vamos lá. E só para... Isso é uma coisinha. E já que foram mencionados muitos grupos minorizados, eu quero falar também da Sapatão, que existimos e resistimos. Muito bem. Tivemos também participação de escritoras mulheres trans, travestis e não binárias. E eu só queria fazer uma última homenagem para 2 organizadoras que morreram ao longo desse último ano. A Thaís Matarazzo foi a primeira a falecer no começo desse ano de câncer. Ela organizou as fotos do ABCD Paulista, de Taubaté. E, recentemente, há uns meses atrás, morreu a Elisa Carvalho, que organizou a foto de Volta Redonda. Elisa Carvalho presente.
que morreu, ela lutava contra lupus já fazia muito tempo, ela ajudou a mobilizar muito a foto em outras cidades ali do Rio de Janeiro, criou coletivos, ela também se autopublicava, ela foi para São Paulo esse ano, na segunda foto, onde a gente a conheceu, e depois a gente soube, infelizmente, que ela faleceu uns meses depois, então a gente presta aqui também nossa homenagem para a Thaís e para a Elisa. Ela faleceu um mês depois. Então agora vamos para a foto, gente. E obrigado. E cobra o livro.